Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Meu nome é Igor Riqueza. Eu ajudo pessoas através da espiritualidade, através da lei da atração, autoconhecimento, expansão da consciência, física quântica unida à espiritualidade, a elas prosperarem em todos os setores de suas vidas e assim galgar aí o salto quântico. Nossa finalidade precípua é fazer você evoluir, né? evoluir mesmo como pessoa e assim diminuir aí o seu percurso neste universo, galgando aí o próximo universo, que é o próximo nível. Eu estou falando algo um pouco mais profundo. E nesta vida, nesta encarnação, fazer você entender que existe um propósito de vida, vivenciar, identificar e vivenciar o seu propósito de vida, saber entender como o universo funciona, entre aspas, as regras do jogo, entender a função dos arquétipos, frequência vibracional, fazer de você uma pessoa melhor, mais bondosa, aumentando o seu nível de percepção através de expansões de consciência. Como tem muitas pessoas participando pela primeira vez, tá bom o áudio? O meu áudio tá bom? Normal? Beleza. É que alguém falou que tá sem som, então deve ser na casa da pessoa que está sem som. Como muitas pessoas estão participando pela primeira vez, então eu vou dar uma explicação. Quem está participando pela primeira vez é porque está num grupo chamado Acesso à Mentoria. Esse grupo Acesso à Mentoria é um grupo onde a gente disponibiliza que a pessoa participe durante uma semana, no máximo 15 dias, das lives ao vivo, que ocorre numa mentoria, tá? Uma mentoria oficial. Participe das lives ao vivo e enviamos práticas diárias neste grupo. Acesso à mentoria. E aí, depois, a pessoa opta por migrar ou não para a nossa mentoria, onde existe um trabalho nesse sentido que eu falei na minha apresentação. Hoje, vamos falar sobre prosperidade conforme a quântica. Só que é o seguinte, prosperidade conforme a quântica você tem de pensar fora da caixa. Porque se não pensar fora da caixa, se permanecer dentro da caixa, ou seja, dentro da Matrix, o ego não entende, ele não consegue associar o que vai ser falado hoje à prosperidade. E depois dos conhecimentos sobre prosperidade conforme a quântica, 9h25, nós vamos falar sobre prosperidade conforme a quântica durante os 40 minutos e nos 20 minutos finais vamos fazer um processo de identificação de traumas ocorridos no passado, né, e ressignificação desse trauma. Né? Nós vamos dar é uma prática igual, mais ou menos parecida com essa que nós acabamos de fazer antes da gravação. Quem está assistindo a gravação não participou da prática. Parecida, eu vou dar os comandos, vocês vão repetir e através desse comando a sua mente vai identificar, vai trazer para sua percepção um fato ocorrido na sua vida lá na sua infância, fato este que é o motivo, origem de um trauma, foi um trauma que deu origem a um bloqueio. Pode ser rejeição, pode ser infantilismo, pode ser crescer limitante com dinheiro. Agora eu peço que você coloque os olhos grudados aí na tela do seu celular
E preste atenção em cada palavra que será falado até o final da live. É muito importante. Não desvie. Preste bastante atenção. Que às vezes algumas palavras fazem toda a diferença. Bom, prosperidade conforme a quântica. Prosperidade é uma palavra geral. A prosperidade engloba várias questões. Financeiro, alegria, relacionamentos, profissional. E o que bloqueia, o que trava a prosperidade? Esses traumas, que é o que eu citei, que são identificados através da prática que faremos no final, eles são, assim, nefastos para a prosperidade. Só que a identificação disso, do trauma, à prosperidade, é algo que o ego não tem a percepção. Eu vou dar um exemplo. A rejeição. Um exemplo. Vamos supor, tem diversos casos que podem envolver rejeição. Vou falar uns 3. Vamos supor que a sua mãe não. Vamos supor que a mãe de alguém, eu gosto de citar os exemplos terceiros para não haver nenhum tipo de influência. A mãe de alguém, quando ficou grávida, ela não queria ter o filho, queria abortar. Não queria ter, era um filho que ela não programou, segundo ela, é um filho indesejado, e ela queria abortar. É claro que o motivo pelo qual ela quer abortar está no inconsciente. De forma consciente, ela quer abortar porque não tem dinheiro, porque o pai dessa criança ele é um irresponsável. Vários motivos. Mas, na verdade, este é um motivo apenas, desculpa, do inconsciente. O motivo real está lá no inconsciente. Geralmente, quando envolve aborto, independente de qualquer coisa, independente do pai, independente da situação financeira da pessoa, independente de qualquer coisa, geralmente, o motivo pelo qual se quer abortar é em razão que a pessoa, de forma inconsciente, ela sabe que o filho ali, né, o feto que vai dar à luz, que ela vai dar à luz, era uma pessoa pela qual ela tinha alguma celeuma do passado, algum problema grave com ela. Exemplo, não fiquem assustados, tá? Mas exemplo, o filho estuprou ela numa outra vida. Ou então, quando eu falo filho ou filha, tá? Neném lá, o feto. Ou, numa outra vida, é uma menina, era uma mulher que matou um cara. E esse cara, nesta encarnação, é a mãe. Ou mesmo o pai. Porque o pai também exerce uma influência grande nessa questão do aborto. Grande. Isso não é muito comentado. Então, de forma inconsciente, a mãe não quer, ou o pai não quer que aquela criança nasça. Só que isso está no inconsciente. Veja bem, inconsciente. Não se tem consciência. Inconsciente é o que está na mente, só que a pessoa não sabe que está lá. Não faz a mínima ideia. E aí a desculpa é que, não, porque eu estou sem dinheiro, no momento, já tenho 2 filhos, não quero ter 3. Mas isso na maioria, quase que absoluta dos casos, isso é mentira. Tanto é que tem várias situações, várias gravidez, várias mulheres grávidas que está assim, que não tem condição nenhuma de ter o filho, digo financeira, emocional, mas ela quer porque quer ter o filho.
Por quê? Porque aquela criança, às vezes, era uma pessoa amada dela em outra encarnação. Também tem muito isso também. Bom, nesse sentido, quando a mãe ela reconhece, né, ou o pai reconhece que aquela criança é alguém que ele teve alguma situação grave, um conflito grave em outra encarnação, eles rejeitam, começa o processo de rejeição, o feto já começa a sentir isso. E a mãe, quando ela começa a verbalizar que ela não quer ter o filho e já grávida, a criança escuta do tudo. Nessa situação, já pode aí nascer o que chamamos a sombra da rejeição. A pessoa, ela se sente rejeitada. Eu vou explicar um pouco mais da rejeição de forma bem rápida. Uma outra situação é a mãe tem 2 filhos e a mãe, ela dá preferência total a um filho e não ao outro. Ou o pai dá preferência total à filha, mas não ao filho. E o filho, então, se sente rejeitado. Pode nascer aí uma sombra. Às vezes, é um caso isolado, mas muito profundo. Por exemplo, o pai combinou no aniversário da filha que iria levá-la no parque de diversões, falou, pode programar aí com seus amiguinhos do colégio. O filho lá, a criança tem seus 7, 8 anos. Pode combinar com seus amigos do colégio, aí a criança combina com todos os amigos vão para casa dela, não sei o quê, e o pai não aparece, liga e diz, pô, filha, ou filho, bebi muito ontem, não vai dar não, cara, desculpa, tá? Deixa pra semana que vem. Desliga o telefone. Ou, pessoalmente, morando na mesma casa. Isso, por si só, já pode gerar aí essa questão da rejeição. E como a rejeição atrapalha? Como que a rejeição atrapalha a prosperidade? De diversas formas. Diversas formas. Toda situação em que a pessoa enxerga ser possível uma rejeição, ela já bloqueia. Por exemplo, um canal no YouTube. O medo dela fazer um canal e ninguém assistir, ninguém visualizar, não ter curtidas, faz ela bloquear, não fazer o canal. Ou então, um empreendimento, ou uma pessoa, um amigo muito confiável, a convida para abrir uma sociedade num pet shop. Altamente promissor. Claro, todo negócio tem risco. Mas o medo de abrir o pet shop e não dar certo, isso significa para ela ser rejeitada. E então ela não se arrisca. Então a pessoa que tem essa sombra da rejeição, dificilmente ela consegue uma prosperidade. O medo dela é uma pessoa que tem pânico, por exemplo, ela pode ter, dependendo do grau da rejeição, ela pode ter pânico em fazer uma entrevista de emprego, pânico em conversar com um superior hierárquico, tem medo, tem que falar com o chefe, fica se tremendo de medo. Pânico em tentar se aproximar, né, de uma pessoa pela qual ela quer se relacionar, seja do sexo oposto ou não, sem preconceito. Né, porque a rejeição e os casos mais graves desse sentido são quando existe um relacionamento e a pessoa termina, ela cessa o relacionamento com a outra. Aqui pode ser um namoro ou pode ser um casamento. A pessoa pela qual tem a sombra da rejeição e ela não é quem está terminando, quem está colocando fim no relacionamento é a outra pessoa, não é quem tem a sombra da rejeição. Essa pessoa que tem a sombra da rejeição, ela fica fora de si, desespera, diz que quer se suicidar. Isso é sombra da rejeição. Sempre esses casos. Sabe aquelas pessoas que o povo fala, nossa, ele é um psicopata, ou ela é uma psicopata, fica me ligando, fica me perseguindo, não quero mais nada com ela, não quero mais nada com ele. Esse que é chamado de psicopata
Ele é um psicopata porque ele tem a sombra da rejeição. Não é amor isso. Nenhum caso desse tipo é amor. Nenhum. Todos eles são rejeição. Todos. Pode ser que a pessoa ame? Pode. Mas não é a razão do amor que ela sente pelo parceiro ou pela parceira que está terminando o relacionamento, nem em razão do amor que ela tem esses comportamentos considerados comportamentos psicopatas. Não. Em razão da sombra da rejeição. Ponto. Porque quando a sombra é tocada, a pessoa ela age de forma impulsiva. Falei da rejeição. Agora vamos uma outra questão. Deixando agora a rejeição de lado. Eu citei sombra. Vocês podem não saber o que é sombra. Eu não vou explicar isso hoje que é muito complexo, mas nós vamos iniciar um curso. Está programado para o dia 27. Vai todo mundo ficar sabendo aí. Um curso sobre sombras, crenças limitantes. Todo ano nós fazemos. Curso maravilhoso. É um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Aí vamos explicar crenças limitantes, sombras. Hoje estou falando de forma bem... é uma outra questão. Não estou me aprofundando em sombras e crenças limitantes. Uma outra questão que impede a prosperidade. Eu falei sobre a rejeição, não falei como resolver, tá? Só expliquei, mas vou falar. Uma outra questão que impede a prosperidade. A questão do perdão. Algo importantíssimo. Por quê? Vamos lá. Aproveitando o gancho do exemplo que eu dei na rejeição, falei de forma proposital, os seres humanos, né, nessa terceira dimensão, os seres aqui, eles tendem a resolver os conflitos entre si para evoluir. Senão continuam presos aqui. Aí ficam naquela... andando em círculos. Né? Encarnando, desencarnando e desencarnando aqui, neste plano, e andando em círculos. Então, deve ser resolvido. Enquanto não for resolvido, todas as questões entre os seres humanos, aqui, eles não evoluem. Então, para ser resolvido, o universo de forma inteligente, e isso, uma inteligência automática, ultra inteligente e automática, ele vai aproximando os inimigos de uma encarnação, aproxima em outra encarnação através dessas questões, colocando um filho do outro, o irmão, pai, mãe, avô, ou então amizade próxima, ou então casando, aproximando, para que aquela questão que ficou mal resolvida em outra encarnação seja ali resolvida. Pode ser o caso de um matou o outro, um estuprou, abuso sexual, foi o senhor lá, um era o escravo, outro era o senhor, dava chicotada, e várias, pode ser milhões. Neste sentido, tá? Neste sentido, quando se tem a percepção de algo neste sentido e a pessoa promove o perdão, o crescimento em todos os setores é grande. Então, nesse sentido, a pessoa ela quer, alguém quer prosperar. Quero prosperar na minha vida, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz. A prosperidade é um meio da pessoa sentir a frequência da felicidade de forma mais duradoura, de forma mais ampla. A verdadeira felicidade só entrando no propósito de vida. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, a pessoa ela está buscando a prosperidade. E a prosperidade ela é bloqueada justamente em razão de algumas questões, como sombra da rejeição é uma, e os sentimentos negativos.
principalmente inveja e a falta de perdão. Inveja e falta de perdão são os líderes aí de impedir a prosperidade. Então não adianta a pessoa estudar prosperidade, pensar positivamente, etc e tal, se ela tem essas questões que funcionam como verdadeiras fontes inesgotáveis de energias negativas fluindo dentro do campo dela sem parar. Uma falta de perdão é uma fonte dessa. Uma sombra da rejeição é uma fonte dessa. Existem várias fontes. Assim como existem também as fontes de energias positivas. Para cada fonte dessa de energia negativa fechada, né, dependendo, né, da pessoa, dependendo da quantidade de outras fontes negativas ou não, uma fonte fechada já pode causar um crescimento significativo em todos os setores da vida da pessoa. Pode, não vou dizer, não vou afirmar, porque depende de outras questões, se ela tem outras fontes negativas ou não. O número de fontes, quantas ela tem positivas, quantas fontes positivas ela tem. Mas uma fonte de energia negativa sendo bloqueada é um crescimento. É um grande crescimento. Se ela vai perceber ou não, são outros 500. Imagina a seguinte questão. Um balde, né, cheio de terra e um diamante, lá no final do balde. A pessoa cava, cava, cava. Ela tem que cavar 2 horas para chegar no diamante. No que ela cavou 1 hora e 58, ela não viu o diamante ainda. Mas ela está muito próxima do diamante. Mas ela não viu e ela não sabe se está próximo ou não. Mas está muito próximo. Falta um pouquinho. Uma fonte negativa dessa sendo resolvida, pode significar 30 minutos de cavação aí. Ela vai dizer, resolvi, mas não percebi nada. Não percebeu, mas teve 30 minutos de escavação. Ela não sabe que teve, porque não jogou o diamante, mas teve. Ela está próxima. Ela teve 30 minutos de escavação, ela não sabe que está mais próxima do diamante. Ela está. Ela não sabe aonde está o diamante. Não sabe se faltam 2 horas, 1 hora e meia, se faltam 1000 horas, não sabe nem se tem o diamante ali. Mas tem. E ela já acabou 30 minutos, falta mais 1 hora e meia. Então, foi 1/4 até chegar no diamante. Foi um belo trabalho já feito. Só que ela não tem essa percepção. Essa é uma metáfora para explicar essa questão da fonte negativa sendo resolvida. Mas, muitas vezes, essa fonte negativa sendo resolvida, mesmo significando apenas meia hora de escavação, sendo que o diamante está após 2 horas de escavação, mesmo significando apenas meia hora, já se tem percepção das melhoras em todos os setores da vida. Financeiro, profissional, todos. Então, o que se deve fazer? Visualizar. Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, avô, vó, vivos, né? Primos, às vezes, ou amigos muito próximos, que tem situações mal resolvidas aí. Às vezes, é algo mal resolvido, mas que você nem sabe que é algo mal resolvido. Por quê? Porque você nunca teve um contato mais próximo com um irmão, com uma irmã, com um pai, com uma mãe, mas deveria ter. E por que eu não tenho? Porque é algo mal resolvido em outra encarnação. Aí cabe a você não procurar saber o que ocorreu em outra encarnação. Não, isso é besteira, tá? Isso é besteira. Na minha opinião, isso procurar saber é besteira. Por quê? Porque você pode dar margem a achar que é algo que na verdade não é. Quando se buscam situações de outra encarnação, porque é mais complicado.
Pouquíssimas pessoas têm esse dom, né, de captar de forma clara uma outra encarnação. Pouquíssimas. A maioria que acha que tem, não tem. Aí cria fantasias. Ah, porque em outra encarnação eu matei 100 escravos, matei 100 escravos na senzala, botei fogo neles. Quando ela acredita nisso, ela cria uma autossabotagem enorme na mente dela. Sendo que muitas vezes isso é falso, é a mente sabotando a pessoa. Então, questões de outra encarnação, não tem que saber o porquê. Só captar se tem algo mal resolvido ou não. Ou não. Se tem, resolve. É fácil de captar dentro dessa questão que eu estou falando. Se tem uma mãe viva, tem um pai vivo, um irmão vivo, uma irmã viva, e tem uma dificuldade de relação, nunca teve uma relação real de filho ou filha com pai com mãe, ou de irmã com irmão, ou de mãe com filho, ou com o seu neto, ou com o seu bisneto, ou com o seu avô, com o seu bisavô, nunca teve algo desse sentido, né? Procure ter. Procure ter. Uma outra questão, aproveitando esse gancho, é o fato de algo nesta vida que ocorreu, abuso sexual, por exemplo, um abuso sexual, e em razão desse abuso sexual existe algo entre você e o abusador que assim, entre aspas, logicamente, fica algo, né, sem esse conhecimento que nós estamos passando, fica algo, né, nossa, não, pô, o cara abusou de mim, vou lá, vou falar com ele, não sei o quê. Saiba que isso, necessariamente, em outra encarnação, deverá ser resolvido. Então, para que deixar para outra encarnação? Resolva nessa. Resolva nesta. Resolva nesta. Vá lá, converse com ele. Nesse caso, abuso sexual, tem uns detalhes aí que nós não tem como falar nesta live, mas existe todo um porquê. Às vezes o abusador é uma pessoa, tá, que você fez mal a ele em outra encarnação, pode ser um caso, ou então ele foi abusado, e tem várias situações, tá? Várias aí. Ou o seu propósito de vida era algo muito proeminente, e aí, né, um obsessor tomou conta daquele corpo para provocar um abuso em você, justamente para não permitir que você entre em seu propósito de vida. São várias situações. Mas a questão é, não pode haver algo mal resolvido, porque isso atrasa a sua evolução e atrasa a sua prosperidade. Como eu disse, são situações que, para associar isso à prosperidade, tem que pensar fora da caixa. Fora da caixa. Senão, é difícil a associação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou liberar o áudio aqui. Olha só, eu tô vendo aqui várias mensagens do bate-papo. Eu não sou de ler as mensagens do bate-papo, não. Prefiro que pergunte via áudio. Ok? Então vou liberar o áudio aqui, um minutinho só. Tá liberado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só liberar. Assim, eu liberei, mas você deve liberar o seu aí e falar. Eu destravei para você poder destravar aí e falar. Então você tem que destravar e falar. Mônica, quer falar? Oi, boa noite. Eu acho assim, o que impede muito a prosperidade são crenças que outras pessoas passaram para você. Por exemplo, alguém Não, fala para você, também, mas olha só, dinheiro não estamos falando disso, tá? Isso aí também. O que impede a prosperidade são várias coisas, várias. Mas estamos falando de um ponto específico hoje. Entendeu? uhum. Crenças limitantes são várias, que o pai passa para filho, de dinheiro, que o dinheiro é sujo. Existem milhares. Mas hoje nós estamos focando num ponto específico. Tá, Mônica, entendeu? Entendi. Assim, eu acho que são muitas coisas no inconsciente que a gente nem lembra e fica lá bloqueando e você não sabe que tem esse bloqueio. E aí que fica a dificuldade, né? De você procurar no seu inconsciente o que está te bloqueando.
A prática que nós vamos fazer no final dessa live é justamente para isso. Tá. Eu acho que assim, é muito, porque no inconsciente da gente tem trilhões de ideias, de eventos que aconteceram que a gente nem lembra, aquilo vai ficando lá. Então, assim, para você ir lá cavar, 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 cavar e achar, precisa realmente de um treino, de uma prática que ajude. Mas é o seguinte, aproveitando o que você falou, às vezes tudo existe uma origem, entendeu, Mônica? Uhum. Existe uma origem. Às vezes existem duas ou três origens. E aí, quando você vai na origem, quando resolvida, demora uns 3, 4 meses, no máximo, dependendo da pessoa, dependendo da quantidade de situações vivenciadas, a mente vai limpando automaticamente tudo, todas as situações vivenciadas. Vai limpando, vai limpando. É um efeito cascata, né? É um Exatamente. efeito em cascata. Uhum. Exatamente. Naquela energia, Na tá? principal. É. Por exemplo, a rejeição é uma energia. Crença limitante com o dinheiro é outra energia. É, infantilismo é outra energia. Dificuldade em expor sentimentos é uma outra energia. Tá. Naquela energia, se fizer e trabalhar na origem muito bem feito, é o efeito cascata. Mas, ainda assim, não é 100%. Não é 100%. Porque 100%. depende de coisas externas, tipo, se você prejudicou alguém em outra vida, então se você não corrige isso nessa vida, isso também é um bloqueio? É o que nós estamos falando, exatamente. Tá chegando no ponto? Uhum. Existem diversas situações e todas elas são interligadas. Certo. Entende? Porque Tudo está o que conectado. você é o que chamam de karma, né? Que um karma aparece quando você prejudica alguém, faz alguém Isso. sofrer. Isso você causa um karma em você, para você, né? É Créditos aquela e coisa débitos. exatamente, o que vai e volta, né? Então, Exatamente. você resolvendo esse karma, você também libera uma energia positiva, certo? Isso. Certo. E como que se É resolve assim, um karma? você tem que descobrir primeiro o que que você fez com uma outra pessoa, Não mas é aí que necessário. tá, não, Não. não, Não. você Como tem que perdoar. Ah, como se resolve um karma? Deixa a pergunta aí para alguém da mentoria. Ou, ou pode não ser da Dando, mentoria também. Como que se resolve um karma? ajudando o maior número de pessoas, né? Sendo voluntário. Gerando, exatamente, ajudando. Quanto mais se ajuda, mais crédito gera. Fez mal a alguém é débito. Ajudou alguém é crédito. É crédito e débito. Gerou muito crédito, resolve os débitos. Não precisa nem saber o que foi feito de ruim. certo, Certo, Mônica? certo, certo. Cada, Perdão também, né? é o que nós estamos falando. O perdão. É. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Obrigada pela participação, Mônica. Nada. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ronaldo, Não? Então vamos. eu quero. Eu quem? Edna, Oi, Edna. é que você estava falando aí sobre a questão das sombras da rejeição, Ah, né? Aí talvez eu acho que eu não entendi muito bem, assim, da questão fala um de... pouquinho mais alto, por favor. Ok, deixa eu ver se dá pra... Melhorou? Melhorou. Eu não entendi muito bem sobre, assim, o que fazer para curar, né? A Essas sombras rejeição. da rejeição. Eu não falei sobre isso ainda. Não falei. Pronto. Vou falar agora. Ai, ótimo, porque você falou da questão dos familiares, né? Aí você falou busca, mas aí busca eu fiquei, busca o quê, gente? Entendeu? Tá bom, obrigada. Rejeição, vamos lá.
Esse é o processo. Isso. Eu vou falar de uma forma mais superficial. A rejeição é muito simples. É simples, mas na prática é algo mais complicado. Simplesmente, a frase é esta: abraçar a dor. O que significa abraçar a dor? Se a pessoa se sente rejeitada, muitas vezes não existe rejeição nenhuma, é uma projeção da mente dela. Quando a pessoa tem essa sombra, é algo muito latente isso. Ela vê rejeição onde não existe. E ela sente uma enorme vontade de reagir. Xingar, gritar. Toda vez que ela abraça a dor, o que significa abraçar a dor? Ela sente a vontade, só que ela não reage. Isso significa que essa sombra, imagina uma quantidade de sujeira, né, em volta da centelha divina da pessoa, centelha divina e muito sujeira ali. Quando se abraça a dor, ela está limpando, fazendo uma limpeza através do que chamamos de calcinácio. É como se ela pegasse um fogo, uma tocha de fogo e queimasse essa sujeira, sendo que essa sujeira faz parte do corpo dela, provoca dor, tá? Mas ela limpa. Essa é uma metáfora para exemplificar o fato da pessoa sentir vontade de reagir e não reagir. Toda vez que se faz isso, ela está limpando um pouquinho da sujeira, até limpar totalmente. Essa é uma das formas. Mas às vezes a pessoa não reage de forma agressiva, ela se exclui. Aí é pior ainda. É pior ainda porque isso aí é o famoso ego fraco, a pessoa que tem a personalidade fraca. Aí é uma outra questão. Nesse caso, muito boa essa observação, tá falando que a pessoa ela tem uma reação, tem uma situação, ela se sentiu rejeitada e ela se isola totalmente. É isso que você está falando? Se isola. Isso mesmo, se isola, se afasta. Então, porque é o seguinte, uma coisa é a pessoa reagir, outra coisa é a pessoa agir. A ação a pessoa deve tomar. Por exemplo, se ela está se sentindo rejeitada, vai lá e conversa. Pô, olha só, eu não estou entendendo, deixa eu entender isso aqui. Porque não adianta ela não reagir abraçador, mas aquilo ficar mal resolvido na mente dela. Exemplo, caso real. Aqui o nosso foco, um foco central da nossa mentoria também, né, é mostrar exatamente a prática. Nós não nos preocupamos em passar conhecimento. Nós nos preocupamos em mostrar a prática do dia a dia, a prática. Porque existe um abismo entre a teoria e a prática. Tem muitas pessoas que têm a teoria, mas não têm a prática, não adianta nada. Aí fica um abismo entre a teoria e a prática. Na prática, vamos supor que uma pessoa ela trabalha numa empresa aí de contabilidade e ela está se sentindo rejeitada pelo chefe, que ela acha, um corretor de imóveis, pronto, ela acha que o chefe está passando os melhores clientes para outros corretores, sendo que a regra é ser dividido igualmente na forma de chegada para todo mundo, para cada corretor. E ela está achando que o chefe está passando os clientes, os melhores clientes, para um corretor específico. Corretor é uma pessoa que vende apartamentos, vende imóveis. Pode ser verdade ou pode não ser verdade. A questão é, se essa pessoa ela tem a sombra da rejeição, ela pode, de forma impulsiva, agir, mas não é o que nós queremos explicar, e ela pode também, se ela tem uma personalidade fraca, tem um ego fraco, uma pessoa não sabe se impor, não tem espírito de liderança, não lidera ninguém, não tem voz ativa, personalidade fraca.
ela prefere, né, deixa para lá, ignora totalmente. O que acontece? Dentro da mente dessa pessoa, aquilo ali vai ficar mal resolvido. A sombra só piora. A dor interna da pessoa só vai aumentar. Só vai aumentar. E uma hora, necessariamente, ela vai explodir. E quando explodir, vai ser algo, sim, mais desastroso ainda do que uma pessoa que reage sempre à sombra da rejeição. Porque aquilo, quando ela também é, não está reagindo, tá? Ela está colocando mais para a sombra ainda. Não que reagir seja o certo, mas quando ela reage, pelo menos ela não está colocando mais nada para a sombra, mas está reagindo e tem as diversas consequências daquela reação, que são negativas. Então, quando falamos para ela abraçar a dor, ela não reage, mas também não vai colocar na sombra. O que ela vai fazer? Ela vai abraçar a dor naquele momento, uma vontade enorme de reagir, e quando aquela lhe passar, ela vai lá e vai, nesse caso, vai lá falar com o chefe e vai ser sincera com ele. De forma calma. Vai explicar, olha, desculpa se eu estou percebendo errado, desde já, eu gosto muito de você, etc., mas eu estou me sentindo rejeitada, pode ser uma criação da minha cabeça, mas eu estou vindo aqui falar com você justamente por isso, que eu quero resolver essa questão, porque está me incomodando. A impressão que eu tenho é que você está passando os melhores clientes para o fulano tal, sendo que a regra é fazer assim, assim, assado. Eu gostaria de resolver isso com você, de forma calma. Acabou. Perfeito. Aí, nota 10. Ela não reagiu e também não colocou mais para sombra. Quando ela reage, as consequências são horríveis, porque ela reage de uma forma impulsiva, fala besteira. E quando ela não reage, mas também deixa para lá, o que ela está fazendo? Está aumentando a sombra. Está jogando mais para a sombra ainda. Tudo aquilo que ela está reprimindo essa dor. Que é repressão, não está colocando para fora, mas não está colocando para fora de forma inteligente. Colocar para fora de forma inconsequente tem as suas consequências. Foi compreendido? Compreendi e estou fazendo um paralelo também com relação à relação familiar, digamos assim. O que tem? O sentimento de rejeição dentro de um seio da família. Então, digamos assim, um componente da família se afasta dos familiares, digamos assim, se afasta dos irmãos, né? Se isola. E aí? Qual é a dúvida? Eu não entendi. Existe a situação dessa entre familiares e um deles se afasta. É isso. E aí? Não é a sombra também? Depende da situação, pode ser. Depende. Depende da situação. Cada caso é um caso. Okay. Certo? Mas pode ser. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu. Pergunte, querida. E quando você não reage, você sente a sombra da rejeição, e você não reage. Depois, você mesmo observa que aquilo era uma loucura da sua cabeça. Certo. Dessa forma, não precisa nem chegar e falar Não. a pessoa, mas porque você mesmo já percebeu que aquilo era uma loucura. Isso, ótimo. Fala nada, segue o baile. Não teve. Se a pessoa realmente percebeu que era uma loucura, a gente chama de projeção. Ela viu coisa que não existe. Muito comum. Aí você pensa, poxa, se eu tivesse falado aquele absurdo, agora eu estaria morto de vergonha. Porque você viu que é uma loucura. Isso, acabou. Está resolvido. Outra pergunta sobre a questão do abuso. Pode perguntar. Tem uma situação próxima a mim, está muito recente, né? E essa pessoa está muito magoada. Eu sei que todo mundo tem o seu tempo, mas às vezes eu quero conversar sobre o assunto para que ela perdoe, mas é totalmente bloqueada.
Seria bom esperar mais um tempo para até trazer para a mentoria. Porque é o seguinte, tem uma lei aqui na terceira dimensão que é muito séria, que é o livre-arbítrio, lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio deve ser respeitado. Se a pessoa não quer ajuda, deixa ela. Você vai aos poucos, tentando, né, jogar uma semente ali e deixar brotar. Agora, a pressão, a imposição, hipótese alguma. Invadir o livre-arbítrio e a pressão não resolve. Isso não resolve. Nunca resolveu, não vai resolver. Então, tem que ser aos poucos. Traz para a mentoria aqui. Convida ela para a mentoria. Ou então mostra uns vídeos nossos sobre... não tem nenhum vídeo com título abuso sexual que se colocar no YouTube bloqueia. Mas tem algumas lives que nós falamos no meio, não tem que ver quais. Mas traz para a mentoria. Tem uns vídeos seus lá no curso de sombras que eu acho que daria certo ela entender um pouco, começar o entendimento, né? Sim. Vamos falar agora um ponto ponto crucial. Seguinte, tudo que é imaginado, né, é jogado, né, é criado aquela realidade, entre aspas, numa outra dimensão, e ela deve percorrer um certo caminho até aquilo se colapsar e, nesta dimensão, aquilo esse pensamento virar realidade. Tudo que é pensado acontece dessa forma. Só que, por que a maioria dos pensamentos não se transforma em realidade nesta dimensão? Tem algumas questões aí. Vamos lá. A pessoa, ela emana um pensamento. Quero um apartamento em Paris. Não, vamos ver mais. Quero um apartamento, quero morar na cobertura do prédio que ela mora. Ou quer na cobertura do prédio. Pum! Beleza. Aí, vamos usar uma metáfora. Aí imagina um caminho, imagina uma cachoeira. Uma cachoeira. E quando você pensou, você tacou uma folha, um galho nessa cachoeira, no rio, né? E aí, quando essa folha percorrer todo o rio, quando ela cair da cachoeira, o que você pensou se transforma numa realidade. Ou seja, a pessoa pensou que até uma data X, ela estará morando numa cobertura do prédio que ela mora. Né? Tacou lá a folhinha no rio e começou a percorrer. A velocidade, se vai ser mais forte ou menos forte, vai depender da vibração, da emoção, do sentimento que ela colocou quando ela imaginou. Aí, se trazer a programação neurolinguística, ainda tem a questão de cores. Aí tem mais... quem quiser se aprofundar nisso, tem, né, questões mais profundas aí que pode acelerar essa cachoeira. A velocidade da folha do rio, a velocidade do rio até chegar da cachoeira. Só que é o seguinte. Agora vamos às questões que impedem dessa folha cair na cachoeira e o pensamento dela, aquela cobertura, se transformar em realidade. O fato dela morar naquela cobertura se transformar em realidade. Toda vez que ela pensa de novo nessa questão, a folha volta. Volta. Só que, para cada repetição, a folha ganha velocidade. Então, muitas vezes, é jogo a repetição. Por quê? Porque, na maioria dos casos, o pensamento gerou a folha indo em câmera lenta.
No que ela pensou de novo, voltou um pouquinho, mas ganhou uma velocidade. Então valeu a pena. Né? A quantidade aumenta a velocidade. Volta o percurso, mas ganha velocidade. Só que... E vai ter um determinado momento em que ela repete, volta, mas vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade. Como as pessoas que dominam a lei da atração, elas conseguem? Elas fazem tanta repetição, mas com tanta perfeição, porque a repetição leva à perfeição, o pensamento, que é tamanha a quantidade de repetições com a qualidade do colapso do pensamento sendo melhorado, a velocidade é tamanha que vai chegar no momento que, em um segundo, ela pensou, vai cair e algo acontece. Tem um porém aí. Um porém. Se ela projetou, quero morar na cobertura. Mas aí, outro dia, ela projetou morar numa casa X. Opa, morar na casa X já é incongruente com morar na cobertura. Então, um vai chocar com o outro. Aí tem um problema aí. Isso deve ser resolvido. A mente deve saber de forma perfeita o que se quer. E quando isso acontece, a velocidade volta a quase zero. De uma das duas, a outra vai ficar parada. E a outra vai numa velocidade quase zero. E quando se tem o pensamento, não, eu quero morar, na verdade, em Florianópolis, numa casa de campo, numa fazenda em Florianópolis. De novo, o choque. E isso é o que acontece diariamente com as pessoas. Não se tem algo definido. E se tem definido, tem outros diversos pensamentos, diversos colapsos feitos, atrasando a velocidade desse projeto definido. Ou seja, tem de limpar esses outros. Limpa e deixa só esse. E vai. Na teoria, fácil. Na prática, é mais complicado. É mais complicado. É por isso que se deve ter certeza absoluta. Veja bem, certeza absoluta do que se quer. Certeza absoluta. Porque a certeza absoluta é a única frequência que limpa todo o restante. A frequência da certeza absoluta. Qual o seu nome? Seu nome. Qual o seu nome? Vamos lá. Rosalina. A Rosalina, ela tem certeza absoluta que o nome dela é Rosalina. Não tem? É essa a frequência. Qual é o seu nome aqui? Anícia. A Anícia tem certeza que o nome dela é Anícia. Ela não acha, ela tem certeza. Essa frequência, essa certeza, a frequência dessa certeza, que ela deve colocar do que ela quer. Aí, isso limpa o restante. Porque a mente quer o melhor para a pessoa. A mente ela só quer saber o que é o melhor para a pessoa, porque ela não faz juízo de valor do que é bom e o que é ruim. Não faz. Se a pessoa projetar para a mente que matar pessoas é algo bom, a mente vai acreditar, vai aceitar isso como uma verdade. E vai colapsar para que ela mate pessoas. Então a informação tem que ser bem passada para a mente. A mente não faz juízo de valor. Ela vai formando as instalações de acordo com tudo que você vivenciou, sentiu, ouviu, escutou, visualizou, e vai formando as instalações. A certeza absoluta é a única frequência que limpa o restante e deixa claro aí a direção pelo qual a sua meta, limpa a direção da sua meta até ela ser colapsada na realidade. Imagina um círculo, um buraco aqui. Quando a pessoa pensa em alguma coisa, lá, quero emprego X, quero carro, jogou uma bolinha, puf.
Aí ela pensa, quero uma Ferrari, pá, jogou a bolinha. Aí depois ela, não, eu quero uma BMW, jogou outra bolinha. Ah, não, eu quero um Honda Civic, zero, tá bom? Mais uma bolinha. Só que só tem um buraco aqui. Essas bolinhas ficam focando aqui. Não entra nenhuma. Focando aqui. Não entra. E só quando entra, se transforma na realidade. E a certeza absoluta, não basta a pessoa conscientemente achar que tem. Essa certeza absoluta tem que ser em nível inconsciente. Acho que é a nível. A nível ou em nível. Um não existe, o outro existe. Acho que é a nível. Inconsciente. O que é o inconsciente? Lá. E como se faz para essa certeza ficar no inconsciente? A repetição, uma clareza. Sempre falando o porquê. Eu quero isso. Por quê? Isso. O porquê é a melhor coisa para acessar a frequência da certeza. A frequência da certeza. E outra questão. Isso aí faz toda a diferença. Quanto mais benéfico para a coletividade for o que você quer, mais rápido a velocidade. Quanto mais benéfico para a coletividade for o colapso do que você quer, a cocriação do que você quer, mais rápido. Mais a mente vai acreditar, mais o universo vai ajudar, vai cooperar. Vai ser benéfico para o universo? Você ter uma Ferrari? Às vezes é. Como assim? Às vezes é. A pessoa é bondosa, tudo mais, etc. Às vezes tem uma Ferrari. Opa, essa pessoa tem uma Ferrari. Por que ela tem uma Ferrari? Nossa, ela é boa, ela ajuda pessoas, etc. Pode ser, pode. A pessoa fala, não, mas calma aí. Então, mas a Ferrari é questão do ego? É total do ego. Mas ainda assim pode ser benéfica? Pode. O universo é muito complexo. Existem inúmeras variáveis. Inúmeras variáveis. Perguntas nesse sentido? Olha, eu estou falando. Tudo que eu estou falando hoje está sendo de uma forma bem superficial, tá? Nós vamos fazer vamos tirar as dúvidas e vamos fazer a prática do botar no origem. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma Eu pergunta? quero fazer. Pode perguntar. Opa, desculpa. Abre de novo, querida. Por favor. Eu fechei. Oi, eu queria perguntar. Eu aprendi, né? Assim, várias pessoas me falaram que todo dia quando eu acordo eu falo que o melhor se manifeste em minha vida. Isso seria muito vago para a mente? Eu acho. Porque o que a sua mente entende como melhor? Você sabe? Não. Então. Mas depois, quando eu medito, depois da meditação, eu faço as minhas visualizações com sentimento, com emoção do que eu quero. Ok, isso é uma coisa. A afirmação do melhor é uma outra coisa. Tá. Você poderia, se for o caso, unir um ou outro. Falar, ó, o melhor que você... E eu quero que o melhor se manifeste na minha vida. E o melhor é isso. Sempre o porquê. Se colocar o porquê, Tá. então... Tá. Agora é o seguinte, Mônica. Não adianta mentir. Porque eu quero ajudar pessoas se isso não for verdade. Não adianta. Não, eu quero porque eu quero ir para um apartamento melhor. O porquê tem que ser verdadeiro. Se for verdadeiro, independente do que seja, vai ter uma força. Tá. É claro que se for verdadeiro e for benéfico para o universo, a força vai ser muito maior. Mas não adianta nada dizer que o porquê é uma situação benéfica ao universo, mas aquilo não é verdadeiro. Não vai ter força nenhuma. Zero. Certo. Queria fazer uma pergunta.
Algo que deve sempre estar sendo, tá? Na minha opinião, não, algo que todos devem pedir sempre é humildade e bondade. Humildade e bondade. Humildade. Não só isso, mas isso sempre. Humildade, bondade, propósito de vida. Certo, obrigada. Perguntas? Quero fazer. Pode perguntar, querida. Isso é uma cocriação que você está falando, né? Certo, sim. E quando você cocria e você sempre vê a sua cocriação, tipo assim, eu estou na rua, de repente, do nada, aquilo que eu estou desejando aparece para mim. O que significa? Dá um exemplo aí, concreto. Estou cocriando um carro Hum, e, assim, ele sempre vem para mim. E ontem eu estava bem assim, meio triste, coisa e você tal, cocriou que mas ele daí... aparecesse para você. Mas assim, Sua cocriação nem foi estava essa. pensando. Oi? Hã? A sua cocriação foi essa. Ver o carro. Tá. Isso não Mas significa quando nada que você vai ter, que o carro tá mais próximo. Nada disso, tá? Sem. como a gente sabe que a cocriação está chegando? Como você sabe que a cocriação está chegando? A pessoa sente, né? Existe um sentimento, uma. Ou às vezes não tem sentimento nenhum, porque é, quando se solta completamente, agiliza. E quando se solta completamente, a pessoa. Não é que ela se esquece, mas ela tá bom, deixou nas mãos, entre aspas, deixou nas mãos de Deus. Mas isso não quer dizer que ela deixou para lá. Tá? Aí a coisa pode acontecer. Agora, quando se coloca pressão, ela afasta. E como se sabe? Às vezes na maioria das vezes não se sabe, mas tem situações que você sente. Estou sentindo o que vai acontecer, estou sentindo, e acontece. E muitas vezes você queria, deixou para lá, puf, do nada acontece. Não tem uma matemática aí. Tem uma coisa que aconteceu que eu acho assim meio diferente. E outra, Cláudia, o ideal, você fez a pergunta, e como saber que está? O ideal é não se preocupar com isso. Não tem que se preocupar em saber se está vindo ou não está. Você tem que fazer a sua parte e ponto. Se você fizer tudo certinho, se for algo benéfico a você, vai acontecer. Agora, tem muitas coisas que nós queremos que no universo não nos dá em nosso próprio benefício, nosso próprio proveito, porque seria algo ruim. Apesar da pessoa achar que ia ser algo bom, foi algo ruim. Por exemplo, Eu posso- a pessoa que nasce filha de um milionário, isso é horrível para a pessoa. Ela evolui muito pouco. Nascer filho de um milionário. Tem, eu estou generalizando. Tem exceções, né? De repente, vir filho de um milionário vai ser bom? Tem, claro que tem. Mas na maioria dos casos é ruim, porque ela não vai evoluir pouco. Ela tem que evoluir. O ideal é a pessoa crescer. Mas o que tem a ver com a cocriação? Não, eu estou dizendo que, às vezes, uma cocriação, a pessoa ela quer cocriar algo e o universo não dá em benefício daquela própria pessoa. Ah, não, mas então, quando a gente cocria, eu sei que a cocriação tem que ser benéfica para mim e também para quem está ao meu redor, né? Não é só para mim, né? Mas Mas a benefício percepção também. disso varia. Tem pessoas que acreditam, não, isso vai ser benéfico para mim e para a coletividade. E na prática não é. Quem garante que vai ser Então, benéfico? Dá um exemplo. eu cocriei uma casa e a Dá um casa exemplo. veio. Cláudia, um minuto só. Você sabe que todo mundo, antes de encarnar, né, é escolhido um propósito de vida. Às vezes a pessoa ela participa da escolha, às vezes, isso é muito, quando acontece é muito bom, às vezes não. Encarnou, tem um propósito de vida. Se a pessoa entrar no propósito de vida, a vida dela vai ser maravilhosa.
alegria sobre-humana, tudo. Certo? Beleza. Vamos supor que o propósito de vida de uma pessoa, nós vamos fazer a prática aí, né? O propósito de vida de uma pessoa é ser médico. O propósito de vida da pessoa. Ser médico, fazer medicina e ser médico. Propósito de vida. Só que a pessoa, por algum motivo, ela não percebe isso. E ela quer passar no concurso público. Cocria, estuda. Estuda pra caramba. Só que ela não passa no concurso. O universo, em benefício dela, não permitiu que ela passasse no concurso. Porque se ela passasse, estaria garantido uma frustração pro resto da vida dela. Então o universo foi benéfico àquela pessoa. Ela estudou pra caramba, merecia muito passar, mas o universo não permitiu que ela passasse em proveito dela. Ela cocriou. O estudo é uma... Passar no concurso, a melhor forma de cocriar passar no concurso é estudar, né? Mas estudava, imaginava, e o universo não permitiu que ela passasse, em benefício dela. Entendo. Mas uma outra coisa que eu ia falar. Só um minuto. Aproveitando essa questão, a imaginação, a melhor forma aí de se colapsar algo, de cocriar algo, é imaginar como se fosse real ela já tendo aquele algo. Essa é a forma mais vibrante. Aí vibra tudo. Mas vai, Então, pode eu perguntar. posso. Então, eu precisava sair de uma casa onde eu estava. E a É minha uma vontade. pergunta ou você vai contar uma coisa? Eu vou contar uma coisa rapidinho, pode? Não, Foi uma porque cocriação. a gente é atrasado, tá? Já são 10h28. Eu vou fazer a prática e voltar na origem. Na próxima live você fala, beleza? Tá bom, querida? Igor, eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Pode perguntar. Pelo que você falou aí, é muito importante a clareza do que se quer para poder cocriar e o foco. Por isso que as pessoas que têm foco, elas conseguem mais rápido, porque elas têm um foco, então elas dormem e acordam pensando naquilo que quer. Não seria uma pressão, Então, mas a pressão aí, no caso, seria se tivesse ansiedade, né? Então, tirando a ansiedade, com clareza, confiança e foco e emoções positivas, é isso? olha só. Quando se tem pressão, a pressão necessariamente envolve um sentimento negativo. Aí é pressão. Quando o foco é positivo, não tem algo negativo. A ansiedade é um sentimento negativo. Certo? Pronto, A diferença é essa. entendi. Obrigada. Se tem um sentimento negativo, pressão. Se não tem nenhum sentimento negativo, aí é o que você falou, foco, clareza. Mas o que você falou? Emoções positivas e confiança, né? Gratidão para cada degrau, isso aí, Com certeza. certo? Mas a gratidão real, não é falar, eu agradeço, não. É colocar o sentimento da gratidão, colocar o foco no coração, colocar o sentimento da gratidão no degrau conquistado. Aí isso agiliza. Bom, vamos lá, fazer o voltar da origem. Seguinte. O voltar da origem, ele se baseia num comando, né? O comando é: me leva na origem do problema. Me leva na origem do problema. O segredo aí está na palavra origem. Muito forte. No que se dá esse comando e solta a mente vai trazer à tona algo que você vivenciou na sua infância ou no passado, né? Geralmente na infância. E este fato que você vivenciou é aquela fonte negativa e inesgotável de uma energia negativa.
no que nós ressignificamos, essa fonte ela pode até não secar, mas ela vai perder 80% da força. No espaço aí de, no máximo, 3, máximo 4 meses. Tem práticas, tem relatos que do dia seguinte resolveu a situação da pessoa. Isso varia de pessoa para pessoa, varia do quão que a pessoa está fazendo, a forma, né? Que após achar o trauma, né, tem outros comandos para fazer a ressignificação. Quando damos o comando, muitas pessoas travam a mente, não consegue. Nós vamos. Tá? Tem pessoas que dão o comando, me leva na origem do problema. E não vem nada na mente. É porque ela está bloqueando. A própria pessoa está bloqueando. E aí tem uns subterfúgios para facilitar. Nós vamos fazer hoje. A melhor forma de se fazer, melhor forma, assim, uma forma mais garantida que a pessoa vai conseguir, é fazendo uma meditação guiada antes, mas não temos tempo para isso. Então vamos dar o comando de forma rápida. A meditação guiada é só para garantir que a pessoa vai dar o comando e a situação vai vir. Tá? Se não teve meditação guiada, a pessoa deu o comando e a situação veio, o fato lá do passado veio, pronto. Dá no mesmo, não precisou, não é necessária a meditação guiada. Vamos lá. É bom fazer primeiro uma higiene mental, né? Quem sabe da mentoria sabe fazer, quem não sabe, basta intencionar aí, limpar a mente, uma intenção de limpeza na mente, né? Aí limpa todos os resquícios daqueles milhares de pensamentos da entropia psíquica que a pessoa tem o dia inteiro, aqueles pensamentos. Para cada pensamento fica um resquício. Aí, quando ela faz a higiene mental, esses resquícios são limpos. Fica uma clareza. Então, faz uma higiene mental. E vem comigo. Aí, fecha os olhos. Coloca o foco na respiração, aquietando a mente. Pode retirar o foco da respiração, mantendo a mente vazia. Agora o foco está em lugar nenhum. Simplesmente você está no estado meditativo. Eu vou dar o comando e você vai repetir o comando mentalmente. Após você repetir o comando, solta a mente. E o primeiro a primeira situação que vier à sua mente é o fato que iremos ressignificar. Você não vai precisar falar qual é o fato, vai ficar aí na sua mente. O comando é: me leva na origem do problema. Para quem veio o fato, aguarde ele aí, tá? Eu vou trabalhar agora rapidinho as pessoas que não conseguiram visualizar aí nenhuma situação. Você vai fazer o seguinte: você vai lembrar aí da casa que você morava quando era criança, ou do colégio que você estudava, ou da rua lá que você brincava,
algum lugar aí marcante na sua vida, quando você era criança. Você vai dar o comando, vai trazer esse lugar e vai soltar até vir algum acontecimento, algum fato. Quem já conseguiu, apenas espere. Nós vamos fazer a continuação do processo. Vamos lá. Me leva na origem do problema e joga o lugar aí. Quem ainda não conseguiu? Liberei aqui o áudio. Quem ainda não conseguiu? Vamos tentar fazer. Alguém não conseguiu? Não, Eu não não consegui consegui. ainda, Igor. Também não. Vamos lá, Edna. Edna, abre, abre o áudio rapidinho. Abre o áudio Oi. rapidinho, Edna. Oi. Lembra da casa que você morava quando você era criança? Quando você tinha 6 anos, 5, 6 anos. Sim, Certo? certo. A casa. Dá o comando. Me leva na origem do problema. Agora me fala qual é o lugar da casa ali que vem à sua mente. Terraço. Oi? O lugar da casa é o terraço. Terraço. Uma varanda, uma varanda, um terraço. Não, terraço. É o primeiro. Terraço. Agora, qual é a cena que aconteceu no terraço que vem à sua mente quando você era criança? Terraço é o lugar onde você. É. O terraço é uma varanda, um terraço. Tá. Qual é a cena que vem à sua mente? O aniversário. Oi? O meu aniversário. E o que aconteceu nesse aniversário? Não apareceu nenhuma criancinha, nenhum coleguinha. Pronto, é isso que tem que ser ressignificado, ok? Ok, Captou? captei. Foi um trauma. O restante acompanhou? Eu não posso fazer com todo mundo, mas tem que acompanhar. Vamos lá. Eu vou continuar então com a Águida e vocês. Não, vou fazer de forma geral, uma forma ampla. Agora eu quero que vocês se projetem para essa cena. De olhos fechados, vocês vão se projetar para esta cena aí que veio à mente de vocês. Certo? Agora eu quero que vocês já estão na cena, vocês vão entrar dentro do corpo de uma pessoa que está ali junto a vocês, que foi o protagonista da cena. Entra no corpo da pessoa. Se projeta para dentro do corpo da pessoa. Eu peço que vocês sintam o que esta pessoa estava sentindo nesta cena. Você pode perguntar o porquê dela ter agido desta forma que ela reagiu. Este sentimento da pessoa, às vezes você pode realmente sentir o que ela sentiu, mas muitas vezes, na maioria das vezes, você tem a percepção do sentimento dela. Você não sente, mas você tem a percepção do que ela sentiu.
E geralmente é algo novo, uma novidade, esse sentimento. Você não sabia anteriormente que ela tinha sentido esse sentimento que você captou. Agora eu quero que vocês projetem para uma segunda pessoa, caso tenha. Se não tiver, apenas aguarde. Para uma segunda pessoa, o segundo protagonista aí da cena. Entra dentro desta pessoa. E capte o sentimento. Perceba o sentimento. Pergunte a ela, se você quiser, o porquê dela ter agido desta forma. Agora você vai se projetar para dentro de você na idade da cena. Você criança ali, dentro. Você vai manter-se dentro de você na idade da cena. E você também, com a sua idade atual, vai aparecer na cena e se olhar dos olhos de você mesma na idade da cena. Ou seja, você está dentro de você na idade da cena e você está dentro de você com a idade atual na cena, se olhando nos olhos. Ou seja, você vai estar se olhando por 4 olhos. Os 2 olhos de você, criança, e os 2 olhos de você, olhando. E o você, criança, vai dar um comando. A criança. Eu tomo a decisão. Vai repetindo. Eu tomo a decisão a partir de agora. De viver com um sentimento indiferente a este fato que eu acabei de vivenciar. E projeta um fogo agora queimando a cena. Um fogo. O comando foi que esta cena não terá. Essa cena será irrelevante. A cena que você vivenciou lá no passado, essa cena será irrelevante. Porque você ressignificou. Joga o fogo, visualiza agora uma borboleta voando. Era uma lagarta que acabou de se transformar em uma borboleta. Então, esse comando foi de você continuar vivendo de forma indiferente a cena que ocorreu lá no passado. Porque até então, aquela cena, ela gerou determinados sentimentos oriundos daquele trauma. Entendeu-se um trauma e sentimentos negativos foram oriundos desse trauma.
e você bloqueou. Não tem mais. Cessou os sentimentos negativos, porque você está indiferente. A borboleta é a mudança e o fogo é o renascimento. Deixa queimar, o fogo vai se apagando. A lagarta se transformou numa borboleta azul, com as asas azul e preta, ou você olhou outra cor, deixa a cor que você visualizou, voando, a borboleta feliz voando, acabou de se transformar, né? Era um lagarto, uma lagarta que rastejava e agora ela tem asas. Felicidade, alegria. Agora, o seu eu, com a idade atual, vai andar em direção a você criança e vai abraçar, dar um beijinho na testa, faz um carinho, diz que tá tudo bem, tá tranquilo, que você era muito pequena, você não entendia, você não é culpada de nada. Neste exato momento, resolve-se o conflito no inconsciente do seu eu atual com o seu eu criança. No sentido, um conflito do seguinte sentido: por que você fez isso? Por que você permitiu aquilo? Etc, tá, mas é uma briga, mas esse conflito agora está resolvido. Vocês se abraçam e está resolvido. Dá um beijo na testa. E agora você vai perdoar as pessoas que devem ser perdoadas. O auto-perdão acabou de ocorrer, né? Auto-perdão. Esse abraço do eu com o eu é a frequência do auto-perdão. Sinta aí o auto-perdão. Deixa o auto-perdão, né? Ele se solidificar dentro de você. Ficar concreto, se concretizar. E agora você vai acessar a frequência do perdão. Perdoar as pessoas que devem ser perdoadas. Quando eu falo que devem, não é que você vai escolher. Todo mundo que gerou algum sentimento que há de existir o perdão, você vai perdoar. Sem fazer juízo de valor. Perdoa. Se tem que ter perdão, perdoa. Quando eu falo que tem que ter perdão, é se existe algo a ser perdoado. Então, se existe, perdoa. E se porventura não existe algo, mas você entende que deve perdoar porque dentro de você existe, perdoa também. Frequência do perdão agora. Agora você pode visualizar uma árvore com raízes profundas, frutos maduros, e você pode colher desse fruto. Morder e sentir o gosto do fruto. Eu quero que você visualize agora sementes na sua mão. 5 sementes. Eu peço que você taque. As 5 sementes, uma em cada, né, um lugar próximo, né, em que possa uma árvore grande crescer e não atrapalhar a outra. Próxima, mas não coladas. Taque as 5 sementes. Uma terra fértil.
E você pode retornar agora. Certo? Pode ir retornando. Pode abrir os olhos, dar uma movimentada no corpo. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Oi, eu quero. Pode ser o que veio para mim foi uma cena que eu, nossa, Hum, nem me lembrava, nem cogitava que poderia ser isso. Pode ser assim? com certeza. Durante a sua participação na live, eu sabia que ia acontecer isso com você. É assim, veio na minha cabeça assim, meu Deus, aconteceu isso, mas olha, acho que eu não lembro desde que quando aconteceu, eu tinha 5, 6 anos e nunca mais me lembrei. E aí, quando você falou, eu repeti pela segunda vez e veio essa cena na minha cabeça. Mas assim, jamais eu iria pensar que essa cena seria a raiz do problema. Mas você identificou que foi o porquê? Me identifiquei, É identifiquei o exatamente porquê. assim. É esse processo aí que é o top, tá? Tá. Você É, ressignifica. eu identifiquei o que eu senti e o que aquela cena gerou em mim. Os sentimentos que gerou, o medo, a rejeição, a diferença, foi aí que eu notei. Veio tudo isso junto. Maravilha. Quando você, na sua participação durante a live, eu já sabia que isso iria ocorrer. A sua mente já estava preparada. Obrigada. A sua mente já estava. Ah, Não, você mesmo falou isso. uhum. Você mesmo mencionou isso na live. Você não lembra? Assista a gravação depois. Então, assisto. Você quer falar qual foi a cena? Se quiser falar. Se prefere não Não, falar, não não fala. gostaria. Não, preferia não falar. Mas, beleza. Mais alguém quer? Obrigada. Nada? Mais Igor, alguém? o Igor, Igor, Pode falar, Elisângela. na minha veio uma cena, várias cenas do meu pai falando para mim que rico não era bom, que quem tinha dinheiro humilhava as pessoas, que rico isso, que rico aquilo. É, Várias pode cenas. várias vezes, porque Qual foi ele a falava primeira? várias vezes, isso Qual foi a veio tudo primeira que veio na junto. sua mente? A primeira que tem que ser ressignificada. A primeira foi uma cena em que ele falava para mim que pessoas ricas não eram boas, pessoas ricas humilhavam muito as pessoas e assim, totalmente contra quem tinha dinheiro. Isso foi uma cena só. Foi Um fato, um dia, a primeira. um determinado do dia, um fato. Isso. Ressignificou? Sim, A criança lidando com dinheiro. Claro, clássica, né? sim. Tem alguma dúvida? Não é um trauma, é uma crença, né? Não, isso aí é criança Eu lidando. assim, Isso aí gerou a sua mente entendeu que ter dinheiro pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins, que o dinheiro faz as pessoas se transformarem em pessoas ruins, que o dinheiro é do lado do mal, etc. isso, Certo? Isso aí é clássico, isso aí é muito comum. Ressignificou? ressignifiquei. Colhi o fruto junto com ele na árvore. Junto com ele? Sim, junto com ele. Beleza. Depois faz mais em casa, sozinha. Porque às vezes acontece de não ser a origem, essa que veio. Né? Uhum. Acontece dessa cena ser perto da origem, mas não ser a origem. Aí você dá mais, porque às vezes a origem está lá atrás ainda. Está mais atrás. Vou forçar. Vou forçar mais. Inclusive, você pode entrar nesta cena e desta cena dar o comando. De dentro de você, da qualidade da cena. Pá, Obrigada. de nada. Valeu, querida. Mais alguém? De nada, não. Não pode falar de nada. Percebeu, né? Mais alguém? eu quero saber, Igor, sobre a Fala, Cláudio. diferença Oi? sobre o perdão. O que tem? Quando a gente perdoa
para a gente mesmo, ou se a gente pedir para a pessoa é mais forte? Pedir para a pessoa dentro Sim, ali da. Não, não, é você unicamente, tá? tá. Eu perdoo a pessoa para mim mesma. Eu não preciso pedir perdão para ela, pessoalmente. Geralmente nessa cena aí, ô Cláudio, você tem que se auto-perdoar e você perdoar a pessoa, tá? Agora, teve algo relacionado a você ser perdoada pela pessoa? Você percebeu isso? Sim, Você percebeu isso? sim. Então, o que eu te sugiro é você entrar em contato com a pessoa e fazer isso de forma real. Então, quando se pede direto para a pessoa, é mais forte? Quando você menciona direto, é assim, de forma viva aqui, certo? Não é no pensamento, fora viva. Você entrar em contato com a Isso, pessoa e isso, com sim, certeza. porque às vezes vem pessoas, o universo traz pessoas para mim que eu tinha algum tipo de atrito, e essa pessoa justamente aparece na minha frente. Aí eu vou lá e peço perdão. Então, não preciso só pedir para mim, pedindo para a pessoa é mais importante, eu acho. Veja bem, entrar em contato com a pessoa e pedir se é algo que realmente você deva ser perdoada, Ah, sim, certo? certo. Liga para a pessoa. É, porque às vezes a gente acha que isso daí a gente se humilhar, né? Mas eu acho que isso daí é humildade, né? Sem dúvidas, é humildade. É o ego que acha que é humilhação, né? Isso é coisa do ego. O É, ego é o pior inimigo da pessoa. Filme Revolver. Assistiu o Revolver, o filme? não, Oi? não assistia no Netflix. Anos e anos. Anos não, mas já tem um tempo bom de mentoria. Assiste o filme para entender o Não, ego. meu, Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Valeu, Cláudio. Cara, o Galo tá cantando aí. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Hein? Então, agradeço a presença de todos. A gravação vai ser disponibilizada para vocês. Provavelmente essa live não vai ser pública do YouTube. Eu vou colocar no YouTube de forma restrita, só quem tem o link vai assistir, tá? É, quem está no grupo de acesso, no grupo Acesso à Mentoria, o nome do grupo, vai ser enviado práticas também para a pessoa, cada dia uma prática. Quinta-feira tem mais live. Na próxima quinta tem mais uma live ao vivo, no mesmo horário, às 20h40. Quem é da nossa mentoria, o lembrete é que foi enviado um documento, um doc, mencionando ali algumas práticas principais que devem ser feitas, só que eu enviei este documento só no grupo de prática, não enviei na lista de transmissão. Quando isso acontece, muitas pessoas assim, acabam não visualizando. Então, dei uma olhada, eu enviei tem uns 2, 3 dias. Acho que foi na sexta, 2 dias. Dei uma olhada que foi enviado lá um documento com o nome de várias práticas, né? Práticas antigas que são importantes serem feitas. Alguns filmes também mencionei. E aí, para você saber, né, qual é a prática, você ter a prática, peça para sua madrinha ou para o membro mais antigo. É isso. Agradeço a presença de todo mundo. Aguardo vocês na quinta-feira. Na quinta-feira não vai ser essa coisa mais básica. Não vai ser conhecimentos básicos. Nós vamos dar uma aprofundada, tá? Vamos dar uma aprofundada aí. Passar situações novas até mesmo para quem estuda nossa mentoria. Então vai ser algo mais profundo na próxima quinta-feira. Forte abraço e avante!
Boa noite. Boa noite.